Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de direto aqui na Quarentena da Bola. Quem nos acompanha, estamos a caminho dos 2 meses, que vamos fazer no próximo dia 21, deste espaço de partilha, de reflexão, acima de tudo sobre o jogo, sobre as coisas bonitas que têm a ver com o futebol e menos com as questões laterais, se bem que obviamente também temos sido um fórum importante no debate de questões estruturantes do futebol português. Mas para quem nos acompanha, repararam que eu tive a intenção de ouvir todos os treinadores da Liga Pro, dar a conhecer um bocadinho mais os bons trabalhos, as ideias, as filosofias, da competência que existe na segunda Liga, e tenho também dado muita atenção ao Campeonato de Portugal, e por isso lancei desde já o desafio a um dos treinadores que já vai estar na próxima época na Liga Pro, tendo em conta a subida de divisão, Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, mais à frente também na próxima semana, quando ter aqui o Henrique Nunes do Arouca, e este espaço de muitos que eu fui tendo aqui é um de enorme privilégio, porque, tal como disse na altura quando esteve aqui o Mr. Filipe Gouveia, é o caso, o Mário Silva, é o caso também do Álvaro Pacheco, treinadores com quem eu trabalhei como diretor desportivo e que me ensinaram imenso, e o Álvaro Pacheco na última época criámos uma amizade daquelas que vai ser para a vida, e é um enorme prazer, por isso para nós dois vai ser aqui uma conversa entre amigos, com gente a assistir, mas é um privilégio tê-lo aqui, mister. Eu também, Remo. Para mim, agradecer-te mais uma vez o convite, dizer-te a ti aquilo que tu disseste é verdade. Acho que conhecemos no ano passado, mas criamos uma amizade que não tenho dúvidas nenhumas que vai ser para a vida. E não tenho, vamos estar aqui em conversa com tantas outras conversas que já tivemos no ano passado, conversa sobre futebol, que tu também és um apaixonado pelo futebol e não tenho dúvidas nenhumas que, deixa-me dizer, uma opinião minha, tu fazes falta ao futebol, tens que regressar ao futebol, porque também és uma pessoa que acrescentas, é uma pessoa que principalmente vives o futebol de uma forma apaixonada, e o futebol necessita dessas pessoas. Muito obrigado, mister. Obviamente fico bastante contente. Foi um ano, obviamente, também a nível pessoal, muito importante por sua causa e pelo Pedro Valdemar e por toda a estrutura que a gente criou dentro do FAF, que é também um clube especial, tal como o Vizela, de gente apaixonada. Este espaço, acima de tudo, servirá também para muita gente que possa não conhecer tão bem o Álvaro Pacheco, conhecer um bocadinho melhor. Felizmente já lhe vão reconhecendo o mérito que eu já sabia que eu tinha, fruto desta subida com o Vizela. E vamos começar, ainda hoje lia no jornal, que é muito interessante, o seu caminho no futebol, primeiro como jogador, e dizer que há esta curiosidade também, o Álvaro é da Lixa, mora na Lixa, que é a terra da família da minha avó. Eu disse isto quando esteve aqui o Ricardo Soares, que até são vizinhos e amigos. Exatamente. E o Ricardo Soares tinha subido o Vizela sendo da Lixa, e agora foi a vez do Álvaro Pacheco. Também é uma curiosidade engraçada. Muito boa curiosidade, muito boa curiosidade. É o Vizela. Exatamente. Mas a Lixa já deixou marcado o seu peso da história do Vizela, portanto é muito interessante. Mas dizia eu, mister, aos 17 anos ainda trabalhava como serralheiro com o seu pai, depois é que aparece o Felgueiras e as coisas começam a tornar sérias como jogador, não é? Sim, nessa altura eu trabalhava com o meu pai e jogava nos Júniors do Felgueiras, e naquela altura, tu deves te lembrar, havia jogos de reserva. Como havia jogos de reserva, nessa altura foram solicitados alguns jogadores de Júniors quem poderia ir fazer esses jogos. E eu, como trabalhava com o meu pai, tinha a vontade de dizer eu posso, enquanto os meus colegas, uns trabalhavam, outros estudavam e não podiam ir. Eu, como fui, e às vezes surgem as oportunidades e nós não deparamos que são grandes oportunidades, e foi uma oportunidade que me marcou para a vida, porque eu fui fazer esse jogo. Lembro perfeitamente, foi um jogo em casa com o Felgueiras contra o Penafiel, em que eu era o único suplente, e há um jogador que é o Manuel Zé, na altura, que tinha vindo de Leixões, que se lesiona no aquecimento, e eu joguei. E pronto, fiz um jogo em que as coisas me correram muito bem, acabámos até por conseguir a vitória e fui eu ter marcado o golo. Pronto, e no final desse jogo sou convidado para começar a trabalhar e a treinar com os séniores, e pronto, de uma forma mais profissional, e pronto, a partir daí tive essa oportunidade, e no fundo era um sonho que tinha de ser jogador. Nessa altura que tinha conseguido dar o primeiro passo, pronto, a partir daí investi na minha carreira como jogador, que durou até aos 37 anos. Deixe-me só dizer que muita gente já nos segue, e abraço a todos que nos seguem. Aqui o Augusto Patronilho, que também esteve connosco no FAF, está-lhe a dar os parabéns pela subida e um abraço, ele que está agora no Trofense. Mas a maior parte das pessoas estão aqui a dar-lhe os parabéns por ter cumprido a promessa. Lá se foi a barba, não é? Que durava desde a Lituânia. Foi por um bom motivo, não é? Tinha que ser, tinha que cumprir, porque também já tinha feito algumas apostas com elementos meus e com elementos do meu staff, em que eles já tinham cumprido e eu ainda não tinha cumprido, mas eu vou cumprir até ao final da semana.
a barba vai cair, pronto, e estou com o novo visual, foi um choque bastante grande, principalmente para os meus filhos, a minha filha, então, achei muito estranho, já há muito tempo que eu usava, tu não me lembro, tu é a primeira vez que me vês sem barba. Exatamente, é verdade, é verdade. E pronto, mas pronto, tinha que ser. Tinha visto em fotos só, mas é o que eu digo, é uma boa promessa, foi por causa da subida. Exatamente. O nosso Paulo Monteiro, nosso cavalo, também que teve agora no passo, foi dizer que nem o reconheceu. E o cavalo foi muito importante na nossa caminhada. Chegou mais ou menos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, em que também foi determinante para o sucesso e para a caminhada que nós realizamos. O cavalo também, que é uma pessoa extraordinária, não só como jogador, mas também humanamente. Mister, estamos a falar da sua carreira como jogador e nós falamos isto muitas vezes porque depois temos amigos em comum que jogavam consigo que diziam que o Mister era aquele jogador chatinho, pá. Isso ajudou depois, mais tarde, como treinador, a liderar e a lidar com os jogadores. Essa personalidade que tinha como jogador. Sim, já enquanto como jogador eu era muito exigente. Era muito exigente com os meus colegas e era exigente comigo. Mas principalmente era exigente com os meus colegas para eles também serem exigentes para comigo, para nunca desligar a ficha, pronto. E também tive sempre essa curiosidade ou essa particularidade de sendo jogador, de os poder ajudar e os liderar. Sempre ouvi dizer que era importante ter dentro do campo jogadores que fossem extensão do treinador, se fossem, por exemplo, passassem a mensagem do treinador. Eu, enquanto jogador, procurei sempre fazer esse papel, de tentar perceber o que é que os treinadores pretendiam e queriam, e depois dentro do campo, dentro dos treinos, naquilo que eu pudesse ajudar os meus jogadores, com a minha contribuição, fazia-o sempre. E principalmente sempre com uma exigência muito máxima, que foi algo que isto tem a ver também com os nossos valores, por aquilo que nós fomos, a minha vivência como serralheiro do meu pai também me ajudou-me a crescer muito, porque fez-me ver que é importante ser exigente para alcançar objetivos, é importante nós sermos exigentes para sermos capazes de superar as adversidades, os desafios que nos vão deparando, e essa exigência, pronto, levei-a sempre comigo, no fundo, aqueles valores que o meu pai me sempre transmitiu, não só como jogador, mas também hoje enquanto treinador, mas realmente fui muito chato como jogador e também sou muito chato enquanto treinador e jogador. O Hélio, que foi meu jogador no Boa Vista e que jogou consigo, portanto, foi meu jogador em 2010 e 2011 no Boa Vista, jogou consigo, diz, é verdade, era muito chatinho. É exigência, não é? Exato, mas ainda hoje sou, eu costumo dizer ao Remo, e tu sabes disso, eu costumo, antes, logo nos primeiros dias que estou com os meus jogadores, dizer isso mesmo. Eu sou um apaixonado pelo jogo, um apaixonado pelo treino, eu tenho um gosto muito grande naquilo que faço. Então, portanto, se porventura, ainda para mais agora, eu enquanto treinador, vou passar uma ideia do meu jogar aos meus jogadores, eles têm que permitir que eu jogue com eles. E qual é a minha forma de jogar com eles? É a minha interação, a minha forma como eu vivo o treino, a forma como eu estou no treino, na forma como também vivo o jogo e estou sempre a relacionar-me, a falar, a minha forma de jogar o meu jogo, desta forma é que eu digo a eles agora. Neste momento não consigo jogar com vocês dentro do campo, mas jogo jogo fora do campo, mas jogo o meu jogo e vocês têm que permitir jogar o meu jogo com vocês, e claramente este relacionamento, facilmente eles entendem, porque eu sou claramente um apaixonado pelo jogo, pelo treino, e tento passar pela minha maneira de ser essa paixão aos meus jogadores. Eu posso partilhar aqui, porque tenho essa felicidade, tal como fiz com o Gouveia e com o Mário Silva, de ter trabalhado consigo, dizer que o Mister traz esse contágio positivo, consegue contagiar o grupo todo, e toda a gente está na estrutura à volta daquilo que é o trabalho do dia-a-dia. Não é só o jogo, é o trabalho do dia-a-dia, e esse envolvimento acaba, obviamente, por trazer bastantes frutos. Na sua carreira, há alguma época que lhe tenha ficado marcado, dizer, esta foi a melhor época que eu fiz como jogador? Houve, principalmente no Dragões Sandinense. Foi uma época fabulosa, em que o treinador era o Daniel Ramos. Exatamente. Tínhamos uma equipa muito boa e em que eu fui o segundo melhor marcador do campeonato. Fiz 24, se não me engano, 24, atrás do Armando, que estava no Vila Nova. E foi uma época que a nível particular, a nível de golos, que me correu muito bem. Depois houve duas épocas também que me marcaram positivamente, que foi as duas épocas no Estoril, porque o Estoril é um clube muito particular, em que eu adorei, que fiz lá também amigos para a vida, e que me marcou, porque também foi a primeira vez que eu saí do contexto da minha zona de conforto, da casa dos meus pais, em que fui viver sozinho, em que
fui obrigado a ser mais autónomo e a sair da casca e começar a resolver eu os problemas, e também foi determinante para, não só como jogador, mas também como homem, para o meu crescimento. Foram 2 épocas que me marcaram muito. Depois deixa-me também acrescentar, e há outra época também que me marca muito, que é a época que eu estou no Paredes, sem dúvida alguma, e é aí que me cria depois o bichinho também, se calhar. Eu ia falar nisso, porque depois aparece o Paredes e começa o treino também, não é? Exatamente, essa época também, sem dúvida alguma. Com o Rui Quinta na altura, não é? Exatamente, que me marcou muito, e liderado por Rui Quinta, porque era treinado pelo Rui Quinta, e depois foi-me aliciado o desafio de treinar os infantis B, e o meu coordenador era o Rui Quinta, e o diretor-geral era o Fernando Valente. Então, portanto, o meu crescimento no jogo foi muito interessante, porque aqui, e foi importante. Criaram-se muitos treinadores nessa altura, nesse contexto, mas curiosamente. Eu posso dizer, nessa altura, no Paredes, quem é que estava lá? E neste momento são treinadores: o Vasco Seabra, o Filipe, o Miguel Leal, o Zé Tavares está a trabalhar no Porto. No Porto. O Rui Quinta, no caso também o Fernando Valente, e está-me a escapar aqui mais alguém que... Mas foram vários, não é? Foram vários treinadores que naquela altura, o Rochinha, que agora também é adjunto, o Calica, que é treinador, agora Salveiro, já foi treinador do Sobrado. Exatamente, do Sobrado. Onde criou-se o Eurico, que é treinador agora também do Paredes. Havia ali tinha a ver com o facto de, e nós já tivemos aqui e conhecemos bem os dois, o Fernando Valente e o Rui Quinta em particular, a paixão que têm por isto é inacreditável, mas também a sabedoria, o conhecimento e a forma como transportam esta paixão para quem os rodeia. Portanto, eu imagino que isso tenha sido um dos segredos para tanta gente ter seguido esta carreira com algum sucesso. Claro, eu posso dizer que, sem dúvida, que o Rui Quinta foi alguém que me marcou muito e que me fez despertar esta curiosidade pelo treino. Primeiro porque aos 34 anos lidei com uma realidade de treino completamente diferente, porque até então nós estávamos habituados a um treino muito mais analítico, e é a primeira vez que eu ali lido com o Rui uma perspectiva diferente de treinar uma ideia, de treinar uma identidade, de claramente ter uma matriz de jogo e treinar esse jogo. No fundo, é a partir daí que eu começo a aprender, ou começo a lidar com os conceitos, especialmente do professor Vítor Frade, daquilo que é a posição tática. Pela primeira vez começo a lidar com esse conceito, e sem dúvida alguma foi alguém que me fez despertar. Pois a mim também foi importante pelo facto de eu jogar e de eu treinar, porque não é fácil. Eu posso dizer, pelo menos pela minha experiência própria, nós às vezes pensamos, quando surgir a oportunidade para treinar é fácil, fui jogador de futebol. Não, é evidente que a experiência enquanto jogador de futebol nos ajuda muito, principalmente para interpretar o jogador, antecipar o que o jogador pensa, antecipar o ambiente do balneário, antecipar o sentimento do jogador. Eu acho que isso, e lembra mais, eu fui um jogador, como nós falámos há bocado, que era muito participativo, por onde eu passei fiz questão, os treinadores faziam sempre questão de eu pertencer, ou ser capitão, ou ser um dos capitães. Portanto, isso ajudou. A liderança já lá estava, não é? E ajudou muito, e sem dúvida alguma, que voltando, foi importante esse período para o meu crescimento, porque eu saí enquanto jogador, mas chegava ali nos treinadores, chegava ali a treinar os miúdos, e comecei a treinar e comecei a iniciar a minha ideia, e foi importante o meu período da formação para testar aquilo que era o meu conhecimento, aquilo que eu preconizava, aquilo que eu acreditava. É evidente que todos os treinadores foram importantes para o meu crescimento, e eu bebi deles todos, é evidente uns mais do que outros, claro. Mas a partir desse momento que o meu trabalho na formação foi importante para o meu crescimento, para sustentabilizar o meu jogar, o meu jogo. E foi importante. Eu não me lembro, a primeira palestra ou primeiros treinos que eu dava na formação, eu era assim agora, e o que é que vou dizer, e foi importante essa experiência. Então, e essa experiência no Paredes muito mais, porque eu bebia lá em cima, transportava cá para baixo, trazia dúvidas, levava lá para cima. Muitas vezes acabava um treino e o próprio Rui Quinto acabava o treino e dizia-me: porquê é que fizeste este exercício, porquê é que tu promoveste aquele exercício? E eu tinha que lhe dizer: mister, eu fiz este exercício por causa disto, e ele dizia assim: mas isto tem a ver com alguma coisa com o nosso jogar ou não? E eu dizia: tem, por causa disto, isto. Outra vez assim: realmente o mister tem razão, não tem, portanto vamos passar para a frente. Foi importante. Era uma partilha, mas também uma aprendizagem constante, permanente. Quem está com o Rui e com aquele grupo de amigos que ainda hoje nós temos, um grupo em que nós nos reunimos muitas vezes, e quando nos reunimos estamos sempre a falar, sempre a partilhar.
partilhar, sempre a conversar, porque nós somos daqueles que acreditamos que é a partilha que nos vai ajudar a crescer, porque nós nunca sabemos tudo, ainda para mais no treinador de futebol, ainda para mais o futebol que está sempre a mudar, está sempre a alterar. É importante nós estamos sempre a ouvir e estar a falar de futebol, porque em qualquer comentário, em qualquer expressão, há sempre ali alguma coisa que nós podemos reter e aproveitar. E sem dúvida alguma que esse período, estando ali, que era um período claramente de partilha, eu lembro perfeitamente que nós tínhamos sempre momentos em que nós reuníamos todos, desde o treinador, o Rui, o Valente, o Vasco, o Filipe, o Miguel e os outros treinadores todos da formação, e ficávamos ali a debater, a discutir situações dos problemas de todos os treinadores que tínhamos nas nossas equipas, e a procurar soluções, a procurar ali, cada um dava a sua opinião e perceber qual era a melhor reflexão para nós podermos tirar dali para depois pôr em prática. Foi determinante e importante para o meu crescimento enquanto treinador. Eu volto a partilhar também, dizer, enquanto trabalhamos juntos, foram várias as vezes, fez muitos quilómetros para participar em fóruns, para ouvir pessoas, para estar juntamente com a sua equipa técnica, a ouvir, precisamente procurando sempre essa partilha, e incentivava todos à sua volta a fazer exatamente a mesma coisa. Isso é um traço importante. Ainda hoje, deixa-me só dizer, desculpa, ainda hoje faço isso. Eu sou um curioso e como quero aprender, ainda hoje faço questão de telefonar a pessoas e treinadores que têm mais experiência e mais sabedoria do que eu, para pedir opiniões, para pedir pelo menos conselhos, para pedir conceitos novos, tudo que eu possa aproveitar. E uma das pessoas com quem eu tenho muito chateado é o Prof. Vítor Frado, que neste momento eu tenho a infelicidade, pronto, não fui seu aluno, não segui a vida académica, mas hoje em dia ele, coitado, criámos uma amizade muito boa, porque através do Rui Quinta o conheci, e de vez em quando lá estou eu a chatear, lá estou eu a ter com ele ao Porto, a almoçar com ele para discutir algumas dúvidas que ele tem, que eu queira partilhar com ele, algumas vivências que eu queira partilhar com ele, para pelo menos sentir também da opinião dele alguns conselhos. Ainda ontem também telefonei a um treinador com o qual eu tenho uma admiração muito grande. Lhe telefonei a ver se podíamos ir almoçar, porque claramente pela experiência que ele tem, pelo currículo que ele tem, era importante eu também ouvir um bocadinho daquilo que é a sua sabedoria. Sou uma pessoa que, não estando na universidade, mas é aquilo que eu digo, a minha universidade foi o futebol. Então, portanto, continuo na minha universidade, que aí tentando buscar conhecimento onde o máximo que eu puder às pessoas com quem eu reconheço competências. Muito bem, agradecer a toda a gente que nos segue dos vários cantos do mundo. Ainda agora uma mensagem que chegou de Cabo Verde, há pouco uma do Brasil. Um abraço para todos. Muita gente trabalhou com o Mister também, jogadores e treinadores, muita gente do Vizela, e nós já vamos falar do Vizela daqui a pouco, mais à frente durante a nossa conversa. Isto é óbvio, do Vizela e desta época em concreto, mas vamos continuar aqui a seguir a carreira do Mister. Fruto da nossa convivência e da amizade que criamos, falamos de muita coisa, e eu retive algo muito importante que acho que é importante partilharmos aqui hoje também, que é este início de carreira de treinador. Não é fácil, houve um investimento seu e até quase da família para ser possível abraçar essa carreira. Não foi tudo logo rosa, foi preciso um certo investimento para até as coisas depois começarem a sair. Portanto, foi uma aposta em algo que o Mister sentiu cedo que queria e que ia fazer tudo para que resultasse, não é? Sim, claramente. E aí eu tenho que dizer que foi determinante o apoio familiar que eu tive, principalmente da minha mulher, porque eu fui um jogador que tive durante 20 anos, fui atleta profissional, mas andei sempre nos campeonatos de segunda liga e campeonato nacional. Nunca tive na primeira divisão. Isso quer dizer também que nunca tive ordenados muito volumosos. Sempre tive cuidado de gestão dos ordenados e ser comedido naquilo que eram os gastos, é evidente. Mas quando deixo de jogar futebol aos 37 anos e queria ser treinador de futebol e quis ir para a formação, o dinheiro que eu ganhava na formação só ficava na estrada, e aí foi determinante, claramente, o apoio da minha mulher, no sentido de dizer: se é esse sonho que tu queres, persegue, continua, que da minha parte, naquilo que tu puder, estarei cá sempre para te apoiar. E foi importante, e foi um ano complicado, porque nós tínhamos 2 filhos pequenos, um com um recém-nascido e um com 1 ano e meio, em que nessa altura eu trabalhava na formação do Penafiel, e depois também fui estagiário, na altura os treinadores dos cenas do Penafiel era o Rui Quinta, e fui estagiar com ele, e depois também ele nessa altura foi-me proposto se eu quisesse ser observador dele. Então, portanto, os meus jogos, como eram ao sábado, eu passava a semana toda fora de casa, além de trabalhar, treinávamos todos os dias,
depois trabalhava com eles, e ao domingo, que era o meu dia de folga, e ia ver as equipas adversárias, no fundo, também para trabalhar, para aprender, e deixa-me dizer, que foi, no meu crescimento enquanto treinador, esse período que eu passei de observador, fez-me crescer muito, comecei a analisar adversários, não é? Exatamente, a analisar, fez-me crescer muito a nível do conceito daquilo que é o treino, daquilo que é o jogo, daquilo de preconizar e articular aquilo que são as minhas ideias, fez-me ajudar, porque é tudo um processo, e esse período foi determinante, e ainda hoje agradeço e tenho uma palavra de gratidão muito grande ao Rui Quinta por me ter dado essa oportunidade, porque sem dúvida alguma foi determinante para o meu crescimento. E o apoio familiar também foi. E havia essa crença, não é? Que era aquilo o caminho. Portanto, que ia ser difícil no início, que era preciso apostar tudo, que era preciso fazer sacrifícios até em família para depois, à frente, recolher dividendos. Não é? Claro, Ramos, que eu acredito muito nisso. Nós temos primeiro de lançar desafios e meter objetivos e depois comprometermos com eles e trabalhar diariamente para aquilo que nós pretendemos. E aquilo que foi o meu foco nessa altura foi mesmo esse. Eu quero ser treinador, então o que é que eu tenho que fazer para ser treinador? E foi investir em mim. É investir, olhar para as situações, olhar para os momentos mais difíceis, olhar para os obstáculos e nunca arranjar uma desculpa, arranjar sempre uma solução. Isso é a filosofia de vida que eu tenho e que tento também transmitir isso para os meus jogadores. É que o mais importante que nós temos é meter objetivos. E metendo os objetivos são alcançáveis ou não, e dependem de nós, da nossa forma de nós agirmos. E eu acredito muito nisso. A partir desse momento que eu optei em ser treinador, claramente que o meu foco foi sempre esse, foi vencendo as etapas e as dificuldades e foram muitos, Ramos, posso dizer, com períodos mas mesmo muito complicados, mas de qualquer maneira hoje olho para trás e claramente vejo isso reconhecido, porque a minha carreira como jogador nunca chegou a um patamar mais alto que eu depois mais tarde percebi o porquê, mas enquanto treinador claramente não tenho dúvidas nenhuma, já estive ao mais alto como treinador adjunto, sei a importância que tive, sei que também que ajudei muito aquilo que foi o sucesso da equipa enquanto trabalhava. Agora neste momento a trabalhar em função daquilo que é as minhas ideias, daquilo que são das minhas crenças, juntamente com a minha equipa técnica. Deixa-me dizer que tu conheces alguns deles, que são uma equipa técnica fantástica, que eu arrisco-me a dizer, para mim é a melhor equipa técnica. É a melhor do mundo. Não tenho dúvidas nenhumas também que vamos chegar, que temos desafios, temos metas. Quando nós iniciamos esta carreira no FAF, claramente eu e o Pedro, e agora que está o Marcelo connosco, nós estipulamos que nos próximos 5 anos tínhamos que estar na primeira divisão, pronto, e temos isso como objetivo. Então, a partir desse momento que lançámos esse objetivo, foi o que é que nós temos que fazer para lá chegar? É trabalhar, é demonstrar trabalho, é pegar naquilo que são as nossas ideias e pôr as nossas ideias e melhorá-las, e fazer etapa a etapa, sermos capazes de superar os obstáculos que nos vão aparecendo, e é isso que tem vindo a acontecer, e estamos muito felizes e estamos muito esperançados que esse objetivo também, mais um objetivo que nós temos, que também seja alcançado nos próximos anos. Deixa-me aproveitar, cometer 2 inconfidências, mas no fundo que é partilhar o que é o Álvaro como treinador aqui com o nosso público, que estou a ouvi-lo e obviamente a recordar coisas muito bonitas. Essa questão do é o melhor do mundo servia para toda a gente e serve para toda a gente que trabalha consigo. É a melhor equipa técnica do mundo, é o melhor relevado do mundo porque é o que a gente vai jogar e onde vai ganhar, é o melhor balneário do mundo porque é aqui que a gente está, e portanto isso enraiza-se, e essa mensagem positiva. E depois essa questão dos objetivos, que é muito importante para si, porque por muito que a equipa esteja a ganhar, há sempre um objetivo que o Mister faz questão de colocar à equipa, à sua equipa técnica, a toda a gente. Há sempre algo que temos que conquistar imediatamente. Não é o à frente ou depois, é o agora, não é? Primeiro dizer-te que é isso mesmo, porque eu acho que o jogador de futebol tem que perceber que não pode arranjar essas desculpas. Eu costumo dizer muitas vezes que o jogador de futebol queixa as duas coisas, ou por tudo ou por nada. Então quem trabalha comigo, o jogador, tem que perceber que, meu amigo, tudo que nos aparece, que nós não temos capacidade ou não temos controle, meu amigo, é o melhor do mundo. É o tempo, é o relevado, é as bolas, é o equipamento. O que é que nós controlamos? É aquilo que eu faço. Então aquilo que eu faço, tenho que investir nisso. E os jogadores claramente têm que perceber que quando trabalham comigo, que eu não gosto de jogadores a desculpa disto, eu não gosto de jogadores que têm um espírito e a ambição de querer mais. Então se nós queremos se queremos melhorar e se queremos vencer, temos que olhar para as situações e para os desafios como uma oportunidade.
E em relação à equipa técnica, claramente que é evidente que essa exigência que eu meto, não só nos jogadores, mas à minha equipa técnica, é isso mesmo, é sentirmos, nunca podemos desligar da ficha. O importante é nós olharmos e termos a capacidade de visualizar em que ponto é que nós estamos, o que é que nós precisamos, de que forma nós podemos melhorar e andar sempre a meter desafios, que eu acredito que é a nossa forma de nos orientar, é meter desafios, não só aos jogadores, mas também à minha equipa técnica, é perceber se nós conseguirmos atingir este patamar, temos que já atingir outro patamar. Se nós conseguirmos atingir e passar para os nossos jogadores mais uma nuance, mais um conhecimento de jogo, mais uma alternativa daquilo que é para o nosso jogo, já temos que ir procurar para outra. E andar sempre em busca de algo que nos possa melhorar. E essa exigência e essa, como costumo dizer, a ficha, o tico e o teco tem que andar sempre ligado, que é fundamental, porque se nós não andarmos ligados, ninguém vai construir o futuro por nós. Temos só nós a construir o nosso futuro. E se nós tivermos esta mentalidade e principalmente este compromisso de andar sempre comprometido, as coisas, porventura, acontecem, ou a probabilidade de acontecer é muito maior. E é essa realidade, que é isso que eu acredito, não tenho dúvidas nenhuma. O facto de ter sido observador, de ter sido também adjunto bastantes anos, e até recordo que me dizia que estava bem como adjunto, porque sentia-se valorizado e naquilo que estava a fazer, faz com que também dê esta importância bastante acentuada àqueles que os acompanham, à sua equipa técnica. Partilho também isto, era normal e sei que continua a ser, porque é a sua forma de liderar, de gostar de ouvir o que a sua equipa técnica tem para dizer sobre várias situações. Depois, obviamente, o Álvaro decide como líder da equipa técnica, mas gostava de ouvir e até exigia que eles tivessem uma opinião formada sobre várias formas de abordar as coisas, e quem estava ali e convivia de perto tinha também essa vontade para partilhar, para dar a ideia, e depois o Álvaro filtrava e lá acabava por chegar a uma decisão. Portanto, este tempo como adjunto também acabou por fazer com que valorizasse ainda mais uma equipa técnica como um todo. Sim, eu acredito muito nisso, Ramon. Eu acho que não há nenhum treinador que consiga ter sucesso se não tiver toda uma estrutura, todo um staff por trás que o ajude. E a partilha de ideias é que nos faz crescer. Foi isso enquanto eu fui treinador adjunto, tive sempre o cuidado de fazer o máximo para poder ajudar o trabalho de Miguel, de transmitir para ele aquilo que eram as minhas ideias, aquilo que eu podia acrescentar, aquilo que eu podia melhorar. A partir do momento que o Miguel tomava uma decisão, é a nossa decisão, e a partir daí não há volta a dar. E é esses valores que, no fundo, que eu defendia. Portanto, agora na minha equipa técnica, eu disse logo aos meus adjuntos, é assim, eu também tenho a particularidade e tenho a sorte, por isso é que eu digo que sou os melhores do mundo, de ter a trabalhar comigo dois que são claramente os dois dos meus melhores amigos, que é o Pedro Almar, que é alguém que eu já conheço há mais de 10 anos e que fomos construindo e convivemos quase diariamente. Eu costumo dizer que já estou mais tempo com o Pedro Almar nos últimos 10 anos que com a minha própria família. Um abraço ao prof também. Também tenho o meu cunhado, que já o conheço há mais de 20 anos e é que tenho uma relação com ele que é ele é o meu treinador de guarda-redes, mas eu não o vejo só como treinador de guarda-redes, eu vejo também como adjunto. E portanto, e aquilo que eu digo a eles, justamente agora mais recentemente o Marcelo, o Zé, que eu já o conhecia da formação do PNFL, é que quero que os meus adjuntos sejam corajosos. E quando digo corajosos, no sentido de quê? Não ter medo de dar opinião, não ter medo de me contrariar. E posso dizer, posso confidenciar, que eu neste momento, coisa que não podíamos fazer no FAF, mas agora no Vizela dei a oportunidade de aumentar o meu staff, com a vinda de mais um elemento. Uma das tarefas que eu dei a esse elemento da minha equipa técnica, além de muitas outras, de trabalhar, de análise, uma característica que ele tem que ter sempre atenção é esse ponto crítico. Ele tem todos os dias, no final de cada treino, no dia a seguir, antes de começarmos o próximo treino, ele tem que me ir procurar defeitos, procurar falhas, procurar coisas que, mesmo às vezes, eu posso dizer... Aqui está ele, hein? Eu posso ter a ideia de, o treino foi conseguido, aquilo que nós pretendíamos foi alcançado, mas a missão dele é mesmo ir para casa e procurar algumas coisas que não tenham feito tão bem para me logo no dia a seguir, para me testar, e é isso que eu quero dos meus adjuntos, porque é essa partilha, é essa exigência que eu quero que eles também tenham comigo, que o nosso jogo vai se tornar mais rico e muito mais forte. É nisso que eu acredito. E eles são determinantes e é por isso que eu os valorizo muito. E eles sabem disso. Muitas vezes, determinado de benefício meu, mas é aquilo que eu gosto, não só nos jogadores, mas também na minha equipa técnica, e que eles estejam comigo, porque também sentem
um carinho e sentem uma vontade e que também gostem de trabalhar comigo. Não andem só comigo só por andar, não. Que tenham um prazer, que tenham um gosto muito enorme de trabalhar comigo e que também gostem de me ajudar a ganhar. Que é determinante isso nas equipas técnicas. Eu tenho a felicidade de ter uma equipa técnica, sinceramente, com um prazer enorme e que tenho um gosto muito grande, todos eles, porque cada um à sua maneira, cada um na sua área, porque é evidente, também tive sorte disso, porque cada um foram entrando, cada um na sua área, mas todos eles completam muito bem e que neste momento tem uma dinâmica a nível de equipa técnica que é fabulosa. Já agora, por falar nisso, o David Labaredas diz que os seus adjuntos, além de serem amigos dele, quais as características fundamentais que eles têm para trabalhar consigo, e já disse aqui algumas, essa ambição, essa vontade também de ganhar e de melhorar todos os dias, e já agora como é que dividem as tarefas, para quem não sabe, e o David está aqui a perguntar. Olha, a primeira grande característica que eles têm é a lealdade, porque são adjuntos com o qual eu tenho inteiramente confiança neles todos. Isso é o primeiro ponto. E depois é a sinceridade e o respeito que há entre nós todos. Depois, aquilo que me subiu, um deles é aquilo que eu acabei de dizer, tenho o Zé, que além de trabalhar, vou começar por Zé, além de trabalhar na análise do adversário, também trabalha sobre a análise da nossa equipa e principalmente dos nossos treinos e procurar principalmente aquilo que acha que não está bem, que pode melhorar e trazer novas ideias. Ele também tem esse papel de ir procurar ideias e aquilo que nós chamamos, eu vejo colegas meus e acho que é muito pertinente, é roubar ideias de coisas. E depois adaptar à nossa realidade, não é? E ver se porventura aquele conceito se encaixa naquilo que nós acreditamos e que possa encaixar na nossa ideia de jogo. Tenho o Marcelo, que é também o nosso adjunto também direcionado para aquilo que é a observação do adversário e também na operação do treino, e eu depois da operação do treino também falo um bocadinho mais daqui à frente. Tenho o Pedro, o Bruno, que é o meu treinador de guarda-redes e também participa, não só, como eu disse anteriormente, não só no treino do guarda-redes, mas também naquilo que é a discussão do treino semanal, porque ele também tem um conhecimento a nível do jogo muito grande. Tenho também neste momento o Daniel, que foi um rapaz que me pediu no início da época para estagiar e pronto, e também que fez este percurso connosco no Vizela e que também terá acionado ele, também não só para a observação, mas também é ele que filma os nossos treinos. Depois tenho o Pedro Valdemar, claramente, que é o meu adjunto, que é alguém com quem nós grandes discussões, é aquele que claramente que também, que é no fundo, eu costumo dizer, é o espelho daquele, ele pensa o jogo já, enquanto os outros ainda estão a aprender e já estão claramente, posso dizer também que já estão identificados com aquilo que é o meu jogar. O Pedro já olha para o jogo e já consegue ver com os meus olhos e depois a forma como eu operacionalizo, que é, cada um tem a sua tarefa, normalmente nós trabalhamos e dividimos antes do treino, cada um fica responsável, eu fico responsável normalmente pelas coisas gerais, mas depois o assunto principal, se vamos trabalhar este aspecto, eu fico muito centralizado neste aspecto, o Pedro fica centralizado no outro aspecto e depois tanto o Marcelo como o Zé ficam às vezes com pormenores da linha defensiva, do comportamento da linha defensiva. O Marcelo fica, por exemplo, com os médios ou com nós, porventura, estamos numa semana em que estamos a trabalhar e queremos que a nossa dinâmica dos médios seja aperfeiçoada. Então o Marcelo fica direcionado só para os feedbacks daquilo que são os comportamentos dos nossos médios, algum princípio que nós queremos num determinado exercício. Pronto, antes do treino isto fica tudo muito estipulado, muito calculizado e cada um, quando vamos para o treino, e o meu cunhado também, o meu cunhado fica mais direcionado para os guarda-redes, mas também tem a abertura, quando nós estamos a trabalhar tudo integrado, ele também participar, porque eu gosto dos meus adjuntos, têm que estar sempre ativos e sempre concentrados, sempre a pedir, sempre focados naquilo que, e tu sabes, Raymond, já trabalhaste connosco, sabes isso, principalmente sempre focados em alguma coisa, também é uma forma também de exigência para com os jogadores. E é desta forma como nós organizamos, chegamos sempre, sinceramente, sempre 2 horas antes do treino, em que nós, no início da semana, e eu posso já dizer mais ou menos como é que nós, se quiseres, como nós planeamos esta semana, posso já dizer mais ou menos como é que nós fazemos isso.
Depois do jogo, no primeiro treino da semana, analisámos o nosso jogo que nós acabámos por realizar, pronto, escalpelizámos o jogo ao máximo, depois e percebemos se foi conseguido aquilo que nós pretendíamos, aquilo que nós tínhamos estabelecido para aquele jogo, se foi alcançado, qual foi os problemas que nós tivemos, qual foi as dificuldades, tivemos muito bem neste aspecto, fazemos um resumo de tudo, depois disso o Marcelo e o Zé mostram aquilo que é o trabalho do adversário, e a partir daí fazemos um planeamento semanal. Não quer dizer que seja rígido, depois pode ser alterado de unidade a unidade. Fazemos já e começamos a discutir. Eu digo, pronto, claramente em função daquilo que foi o nosso jogo e aquilo que é o adversário, eu estipulo, então esta semana vamos privilegiar, vamos trabalhar estes comportamentos, quer que focamos na organização ofensiva, quero que os espaços interiores nesta semana vai ser terminado, então criar exercícios para este espaço. O nosso jogo posicional tem que ser fundamental, porque vamos jogar contra um adversário, vou dar uma ideia, vamos jogar contra um adversário que vai ter como tem como padrão fazer contra-ataques, portanto nós temos que ter um jogo posicional e um equilíbrio muito forte e uma capacidade de antecipação, o momento da perda para não permitir, então portanto eu digo os tópicos que nós queremos e começámos a discutir a semana padrão. Pronto, e depois começámos a trabalhar esta semana e no final de cada unidade, é aquilo que eu disse, avaliámos no final do treino e no dia a seguir, chegámos 2 horas antes da hora do treino, discutimos aquilo que foi o treino anterior, de se realmente foi conseguido, se é importante fazer aqui alguma retificação ou não. Se não for, mantemos o treino que está estipulado para o próximo treino, ou fazemos algumas retificações daquilo que é o treino, na unidade de treino, para levar para os contextos que nós pretendemos. Normalmente, e quando vamos para o treino, todos eles têm a sua responsabilidade, têm o seu papel, mesmo nas transições, mesmo nas mudanças de exercícios de um para o outro, quem levanta os cones, quem transporta as balizas, porque e a forma que eu acredito treino, eu faço sempre treinos muito curtos, não faço treinos muito extensos, então portanto, e para nestes treinos muito curtos, quero que sejam os treinos sempre muito intensivos, e nas transições dos treinos não se pode perder muito tempo, no máximo 1-2 minutos, é o tempo dos meus jogadores irem beberem água, hidratarem-se, e nós rapidamente montarmos aquilo, retirar o que temos que retirar, pôr o que temos que pôr e andamento novamente, treino, porque como o treino é muito curto, eu quero sempre os jogadores frescos para treinar sempre a intensidade que nós pretendemos e, portanto, até as transições têm que ser feitas com alta velocidade. E assim posso confirmar, como também quando normalmente os jogadores chegam para treinar, está quase tudo preparado, só aquilo que é para fazer durante o treino é que se muda. Eu também sei a resposta a esta, mas a pergunta é para si, muito bem feita. O Frederico Moreira pergunta se a folga é à segunda ou à terça e o porquê de uma em detrimento da outra. Olha, eu vou-te ser sincero, aquela que eu prefiro mais é folgar logo depois do jogo e treinar no dia a seguir. É aquela que eu prefiro. Porquê? Porque a forma como nós treinamos, a forma que a minha exigência para com os nossos jogadores, ou intensidade, é a intensidade, e não é só isso, também obriga-os a pensar, é um desgaste mental muito grande, a perceber o nosso jogo, a perceber eu tenho que fazer isto, em função do meu colega eu tenho que ter este comportamento, a bola está ali, eu tenho que fazer isto, o meu colega teve este comportamento ou esta decisão, eu tenho que ajustar. Então, no final de um jogo, há um desgaste não só físico, mas também mental, e eu prefiro folgar à segunda-feira, mas não é isso que eu tenho vindo a fazer, não fiz isso no FAF, e não fiz isso no Vizela. E porquê? Porque se eu folgasse à segunda-feira, principalmente os jogadores que não jogavam, os jogadores que não eram convocados, ficavam com muito tempo sem treinar. E como nós não temos um plantel e não temos um plantel, principalmente no FAF, no Vizela já não tínhamos um plantel muito vasto. No Vizela não queria treinar no dia do jogo, portanto, o que é que nós fazemos para tentar colmatar ou para debular, na nossa opinião, fazemos treinos à segunda-feira e folgávamos na terça-feira. Mas se me perguntarem o que é que eu prefiro e futuramente qual é a minha orientadora e aquilo que eu pretendo fazer, claramente é folgar sempre depois do jogo, que acho que é mais importante, porque mais importante até recuperar fisicamente, é recuperar mentalmente, porque o nosso jogar exige muito daquilo que é o pensamento e o cérebro, e nós sabemos que o órgão do nosso corpo que gasta mais energia, sem dúvida alguma, que é o cérebro.
Mister, também para quem não sabe, não é que tenha passado muito por isso, tanto no FAF como agora ainda mais no Vizela, mas na verdade os números até foram bastante bons dos dois lados, ou seja, para chegarmos ao ponto de dizer que poucas vezes experimentou o sabor amargo da derrota, tanto num lado como no outro, mas por exemplo, quando estivemos juntos, e acredito que seja igual, e por isso estamos só aqui a partilhar situações, eu lembro-me de uma derrota com o Merlinense, que se não foi a única, foi das poucas que tivemos aquela... Exatamente, portanto, não teve problema em chegar ao autocarro e colocar-lhe um computador nas pernas, e apesar da viagem ser curta, e começou logo a ver algumas imagens do jogo. Há muito treinador que gosta de passar algum tempo e demora a processar a derrota, mas eu reparei naquele dia, que lá está a experiência que fica, o Pedro passou no computador já com uma análise disto e daquilo, ou olha isto, olha aquilo, e o Álvaro imediatamente começou a ver e a montar já algumas coisas que é que tinha que se mudar. Porque eu acho que tem que ser assim, obviamente. Eu sou um treinador que lido, não gosto de perder, mas lido bem, não gosto de perder. E eu costumo dizer que a cara quando se perde não é mesmo. Às vezes não é o facto, é a cara com quem nós ficamos. Mas eu lido isso como um processo normal e importante. Ninguém gosta de perder, mas às vezes o perder também é importante para o nosso crescimento. E a minha forma de ver o processo é exatamente igual na forma da derrota como na forma na derrota, é olhar para aquilo que nós fizemos, tentar perceber como é que o jogo se desenrolou, perceber mesmo a análise que eu faço é exatamente igual, porque quando nós ganhamos também é perceber os pontos em que nós não tivemos tão bem, o que é que nós queríamos ferir ao adversário e não conseguimos ferir, e porquê que nós não conseguimos ferir. Nós estávamos alertados para esta situação, a equipa já demonstrava capacidade perfeitamente para anular esta capacidade ou este comportamento do adversário e não o fizemos, e porquê? Então, portanto, depois, no final de cada jogo, é logo perceber este tipo de pormenores, para depois começar logo também a planear logo o que é que nós temos que fazer, que caminho temos que dizer, de que forma nós temos que abordar também os jogadores em função do como foi o jogo, é como pôr logo o cérebro a procurar das respostas para as soluções que nós pretendemos, para os desafios que vamos ter logo pela frente. E, no fundo é esta forma de exigência que eu quero passar para os jogadores, mas também ponho para comigo mesmo, é perceber que se numa derrota, neste momento, nós não conseguimos aquilo que era o nosso objetivo, e nós acreditamos que em todos os jogos somos capazes de o ganhar, mas neste momento não foi possível, e perceber rapidamente o porquê. E as soluções que nós temos que fazer para que, se porventura acontecer novamente estes problemas, nós já termos referências, os nossos jogadores já estarem confortáveis, os nossos jogadores já poderem ir buscar aquilo que é o treino, referências para poder ultrapassar e sentirem-se confortáveis com este tipo de problema. No fundo, é sempre esta roda, é sempre este círculo que eu procuro manter, e sempre com máxima de exigência, porque só assim é que... Ganhe só perca o impacto se pensar logo no próximo, não é? É sempre assim, porque Remo, porque aquilo e a minha experiência me diz é que normalmente o que acontece muitas vezes é que, porventura, quando se ganha, tem-se tendência a facilitar, e eu mantenho sempre o mesmo ritmo, porque se eu quero ganhar, eu tenho que perguntar porque é que eu ganhei, o que é que me ajudou a ganhar, o que é que está a ajudar a minha equipa a ser melhor. Então, portanto, eu tenho que andar sempre à procura desses indicadores, para poder continuar sempre a fomentar e ir acrescentando, ir metendo mais complexidade, ir metendo os jogadores, ou lançando aos jogadores desafios para eles andarem sempre ligados, porque é importante, porque se nós mantivermos esta forma e este comportamento, os nossos jogadores também vão o ter, e a probabilidade de ter sucesso é muito maior do que ganhamos, ok, hoje vou relaxar, ou hoje perdi, o que é que eu tenho que fazer? Não, o meu comportamento ou a minha forma de ver é sempre a mesma, é sempre máxima exigência, máximo rigor, porque só assim é que nós temos possibilidades de conseguir ganhar, porque é aquilo que tudo nós queremos. Ainda para mais, nós cá em Portugal, com treinadores com tanta qualidade, mas é mesmo, Portugal, não tenho dúvidas, está na vanguarda a nível de treino, a nível de treinadores. Então, portanto, os treinadores neste momento que facilitam, são rapidamente ultrapassáveis. Então, portanto, tenho que manter sempre o foco, sempre o chip ligado, porque... Eu estava a rir porque dizíamos muito aquela velha máxima do futebol, quem facilita lixa-se, não é? Portanto, e que dá para muita coisa, mas no futebol é muito concreto. E mesmo mantendo este rigor, com a qualidade de treino, com a qualidade... É difícil. Já é difícil, então, portanto, isso foi algo que eu criei, foi uma rotina que eu implementei em mim próprio, que tanto na derrota como manter sempre este ciclo, e tudo que eu possa acrescentar, tudo que eu possa ver
por exemplo, exemplos, gosto muito de ver treinadores a falar do que eu ouço, treinadores a falar de comportamentos ou decisões ou de coisas que faço que eu veja que realmente eu posso acrescentar, começo também, é mais um ingredientezinho que eu meto naquilo que é as minhas rotinas, porque é assim que eu vejo o processo. Ora bem, vamos continuar aqui com algumas perguntas de quem nos segue. O Ricardo Sá pergunta-lhe em relação aos jogadores, gosta de conversar logo depois, isto no mesmo dia do jogo, ou isso tem relação com o resultado, ou só depois no primeiro treino e durante a semana? Isso varia, mas no dia do jogo nunca falo. No dia do jogo é o momento, foi o que eu também já disse anteriormente, há um desgaste muito grande, tanto físico como mental. Posso fazer, nunca faço à equipa, posso fazer só numa situação pontual e individualizada por um motivo ou outro, claro. Mas normalmente a análise que eu faço do jogo normalmente é no dia a seguir, sempre, depois de ter visto o jogo, depois de termos analisado o jogo ao pormenor. E aí, normalmente, o que é que eu faço? Faço também depois, primeiro faço com a minha equipa técnica e depois faço com os jogadores. Mas tu me perguntas assim, faço sempre isso todos os fins de semana? Não, há alturas, é aquela sensibilidade que é necessário. Que eu acho também que aquilo também que eu fui ganhando como jogador, às vezes quando eu sinto que se realmente neste momento ou neste período não é vantajoso para o grupo falar sobre o jogo e falar se calhar de outras coisas, porque no fundo vou-os manter, quero-os focar se calhar numa coisa que eu pretendo, ou quero que eles se concentrem em algo que não tem nada a ver já com o jogo passado, mas normalmente é sempre depois do jogo. Mas nem eu sempre faço em função da estratégia que eu quero ter perante o meu grupo, como é que eu quero mexer com o grupo. Eu esta semana vou querer mexer o grupo de uma determinada maneira, se calhar logo no primeiro treino começo logo aí e retiro se calhar a análise do jogo anterior, mas normalmente faço no primeiro treino, como faço também a nível da observação do adversário, faço só no final da semana, à sexta-feira, mostro normalmente sempre um videozinho muito curto, 10 minutos, sobre o adversário, porque aquilo que é a nossa análise, nós preocupamos 99%, 90% é da nossa equipa. Quero que toda a equipa tenha uma concentração muito grande naquilo que é o nosso processo, naquilo que é o nosso jogar e de que forma que nós podemos melhorar. E 10% claramente para o adversário, porque nós temos de também ter uma noção grande de alguns comportamentos, alguns padrões ou aquilo que eu costumo chamar a fotografia que nós vamos ter do jogo, mais ou menos começamos a ver o filme, de que forma é que o filme se pode desenrolar e depois a partir daí começar a olhar para aquilo que é a nossa equipa, para olhar para os nossos jogadores e começar a trabalhar a nossa ideia e lançar desafios, criar exercícios que poderão ser determinantes e fundamentais no próximo jogo que nós vamos ter. Mister, o Vítor Bruno, que já há pouco lhe tinha mandado um grande abraço e elogiado também as suas qualidades como treinador e como ser humano, faz aqui uma pergunta muito interessante. Fala em dois treinadores bastante conhecidos, o Kiko Setien, que diz que as suas equipas têm de jogar o seu jogo e os jogadores adaptam-se ao contexto e às suas ideias enquanto treinador. Já o Carlo Ancelotti, e assim diz que cada equipa é um novo processo e é ele que se adapta aos seus jogadores. Quanto a si, pergunta ao Vítor Bruno, e ele até sabe a resposta, mas é uma pergunta interessante para o conhecermos melhor. O seu modelo de jogo, o seu jogar é adaptável a cada contexto ou inflexível? Não, eu nunca fujo daquilo que é as minhas ideias. O meu jogar está sempre permanente. Agora, nós temos de ser capazes de nos adaptar à qualidade daquilo que nós temos. Por exemplo, e tu sabes, eu quando cheguei ao FAF, o plantel já lá estava, eu tive que me adaptar ao plantel que tinha, mas não fugia àquilo que é a minha identidade. É uma equipa que claramente que tem um conhecimento do jogo, que uma forma de jogar, que tem uma matriz de jogo muito bem vincada. Quem via o FAF vai ver o Vizela e diz, realmente estas equipas são treinadas pelo Álvaro. Mas aqui a grande importância de um treinador é ter esta sensibilidade, é perceber que jogadores que nós temos e de que forma é que nós podemos pegar nestes jogadores e pô-los a jogar o nosso jogo. De que forma? De uma forma podemos jogar de uma forma mais complexa, mais com risco, outra de uma forma mais simples, mas nunca fugir daquilo que são as minhas crenças. Eu gosto que as minhas equipas percebam o jogo, que tenham um prazer e uma paixão muito grande de jogar o nosso jogo, e o nosso jogo tanto se joga sem bola, mas principalmente com bola. Eu gosto que os meus jogadores sejam corajosos, tenham caráter, de quando terem bola, sentirem-se à vontade de jogar o nosso jogo. Agora aqui o que é que os obrigo? É eles a perceberem o jogo, a perceber o nosso jogo, porque cada um vê o jogo à sua maneira. E o meu grande desafio, é passar aos meus jogadores a minha forma, ou a nossa forma de ver o nosso jogo.
e depois fazê-los acreditar que esta forma de ver o nosso jogo que vai ser uma ferramenta determinante. E se eles acreditarem nesta ideia, se eles abraçarem nesta ideia, e se o nosso jogo, quando digo o nosso jogo da minha equipa tem que passar ao nosso jogo de todos nós, e tornamos uma equipa competitiva e uma equipa capaz de debatermos, seja com qual adversário for. Porquê? Porque eles vão entender o nosso jogo, vão perceber o nosso jogo, vão perceber os princípios do nosso jogo, aquilo que nós valorizamos, os conceitos, aquilo que nós pequenizamos. E em função desses conceitos, nós vamos estar sempre a ajustar, porque o jogo é imprevisível. Agora, se nós interpretarmos o jogo todos de uma forma, depois é muito mais fácil ajustar em função daquilo que o jogo está a dar. E então, portanto, respondendo ao Bruno, ele já sabe claramente o Bruno, deixa dar um grande abraço ao Bruno, porque sem dúvida alguma também foi uma pessoa marcante, porque tivemos uma experiência fantástica no Penafiel, em que acabámos por subir divisão, e ele foi determinante, porque ele encaixa um bocado naquele perfil que eu estou a dizer. Ele é um jogador que nesse ano jogou a lateral direito, jogou a lateral esquerdo, jogou a extremo esquerdo, jogou a extremo direito. Então ele tinha uma capacidade, e arrisco-me a dizer, quando acabar a carreira ele vai ser treinador, porque ele tem uma capacidade de perceber o jogo, e é um jogador perspicaz, e é um jogador inteligente, é um jogador que gosta de investir dele, que gosta de... Eu posso confidenciar, ele não vai me lavar a mal. É um jogador que também investe dele. Não sei se é o iScout ou é o iScout, que gosta também de fazer eles próprios análises, de ver os adversários com quem ele vai defrontar, de perceber e de adotar alguma. E depois vinha conversar connosco, vinha perguntar, é também alguém que gosta de estudar o futebol. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Bruno, quando deixar a carreira excepcional que está a fazer, também vai ser e vai dar um grande treinador. Um grande abraço para ele, daqueles que também deixa tudo em campo, e aprecio particularmente isso. Ora, vai de encontro a esta relação treinador-jogador, e que também é uma resposta que vai ser interessante, porque lá está, vi muito bem como o Álvaro e a equipa técnica conviviam com estas questões. O Atílio Coelho está a perguntar: quando um jogador não rende o que espera várias vezes não consegue cumprir aquilo que está à espera dele, tenta a aproximação pessoal na conversa privada para entender o indivíduo, ou mantém sempre a distância técnico-jogador? Eu sei que é a primeira hipótese, mas para explicar como é que isto eu sou um treinador que gosto de ter um relacionamento muito perto com os jogadores, mas eles percebem que a linha. Eles percebem a linha onde é que podem dar. Os parâmetros, eu delineo logo os parâmetros que eles têm que perceber. E gosto de ter esta abertura com eles, e aquilo que, encaixando um bocado, e esta pergunta encaixa um bocado naquela resposta, quando eu tento passar para eles o meu jogar, eu também quero que eles, e tu sabes, eu lanço o desafio a eles também tirarem dúvidas, para saber o que é que eles estão a perceber o que é que tem que... Porque cada jogador tem a sua tarefa, cada jogador tem a sua função, e é evidente que vai, dependendo de cada um, há uns que têm facilmente capacidade de perceber e de entender, há outros que demoram o seu tempo, e nós, treinadores, temos que ganhar aqui ou arranjar estratégias. Há uns jogadores que gostam que tem a ver com a sua personalidade. Uma das coisas que eu gosto de fazer logo é perceber se são pessoas de afastamento, são emotivas, e tentar perceber como é que é o caráter dessa pessoa, e depois tentar chegar a ela da forma como eu acho mais adequado, mas sempre de uma forma muito próxima. Muitas vezes é conversar, normalmente é também cortando alguns vídeos e perceber e fazer-lhe ver, olha, estás a ver, estás a ter este comportamento, qual é as tuas dúvidas? Nós pretendemos isto. E há outra coisa que eles também percebem, e eu quero que eles percebam isso, que é: o erro faz parte do crescimento. Eu quero que os jogadores não tenham medo de errar. Muitas vezes eu às vezes gosto que vocês errem, para vocês perceberem o que é que nós temos que fazer, que às vezes nós estamos a dar uma informação e perceber que isto pode acontecer, e às vezes eles só têm essa noção quando realmente experimentam e erram, e depois também, muitas das vezes, também já são os próprios jogadores que, quando têm já um conhecimento muito grande do nosso jogar, já podem dizer: mister, há aqui uma situação, porque às vezes o jogador dentro do campo consegue ver coisas que nós, treinadores, não vimos. Nós às vezes temos uma perspectiva que achamos que pode acontecer isto, e se calhar a melhor solução é esta. Mas dentro do campo, quando está no momento de decisão, há jogadores que têm essa capacidade de ver coisas que nós não vimos. E quando esses jogadores, e eu, graças a Deus, tanto no FAF como aqui no Vizela, tenho jogadores com essa capacidade de ver o jogo, e muitas vezes temos dentro do balneário também discussões e eles só podem falar em relação ao nosso jogo, fora de gestão, fora de decisões, fora estratégicas,
Esqueçam lá isso, os jogadores já sabem que não podem falar. Dentro daquilo que eles podem, todo o know-how que eles podem trazer para enriquecer aquilo que é o nosso jogar, aquilo que é o nosso conceito, aquilo que é a nossa forma de estar em campo, e tu sabes, nós tivemos um jogador no ano passado no FAF que tinha essa capacidade, que era o Júnior. O Júnior era o Vasco Seabra já esteve aqui comigo e tivemos até a brincar por causa disso, porque o Júnior realmente, e até numa certa fase, dar justiça ao próprio Ibrahima, não é? Antes de sair para o Alverca, os jogadores que percebem muito bem o jogo e que... O Valdo também, exatamente. Os jogadores que rapidamente perceberam a nossa parte, que era guarda-redes, não é? E é sempre bem-vinda, porque às vezes uma opinião do jogador que está lá dentro, que está a vivenciar o jogo de dentro, é muito... Eu promovia isso, eu promovia e gostava até que eles dessem o seu feedback para depois tentar chegar a uma conclusão daquilo que eles estavam a sentir dentro do jogo e de como é que estavam a ler o adversário, claro. Também incentivar a que eles tomem a melhor decisão informada possível, mas que tomem decisões também, não é? Exatamente, e cada vez mais, realmente, também é uma forma de os comprometer com aquilo que é a nossa ideia. Se eu der a abertura para eles também perceberem e partilhar as suas vivências, os seus conhecimentos, é algo que também eu estou a conectá-los com a minha ideia. Porque é a nossa ideia que vai ser a nossa arma, no fundo, de jogo após jogo. E se eu estiver comprometidos com a nossa ideia, o grupo vai ser cada vez muito mais forte. E jogadores com essa personalidade, e eu este ano também no Vizela também tive muitos mesmo, que também que gostaram, que apaixonaram-se, que se envolveram de tal maneira que depois já gostavam também de cada vez mais de perceber o nosso jogar. E então este ano foi demais, tinha muitos jogadores a tentar perceber o porquê disto, o porquê daquilo, o mister esta tarefa e este comportamento, este ajuste, mas vai condicionar este espaço, vai condicionar aquilo, mas o que é que o mister pretende? Pretende fazer este comportamento por causa de quê? E é esta forma, esta interação entre mim, nós equipa técnica e jogadores, que é fundamental para os fazer comprometer, primeiro para eles perceberem, depois de fazer também passar que se eles puderem acrescentar alguma coisa, é determinante para o nosso crescimento e para o nosso sucesso. Ora, o Júnior Franco também está aqui a assistir, até pôs aqui os olhinhos, portanto um abraço para o Júnior, e o Landinho também, que esteve consigo nos dois lados. Aliás, o Landinho, não me esqueci que tens uma camisola guardada e, portanto, mal se possa, temos que marcar aquele almocinho que é para matar saudades e dos bons velhos tempos, como estamos aqui a fazer hoje. Álvaro, vamos entrar aqui agora na parte final da nossa conversa, totalmente na questão do Vizela e deste campeonato. Muita gente pergunta qual será o segredo, e até há uma pergunta aqui que vai nesse sentido, lhe perguntar qual foi o segredo, se é que se pode chamar assim, para a forma dominadora que o Vizela apresentou, qualidade de jogo, e vamos falar aqui de algumas questões fundamentais. O Hélder Cunha pergunta mesmo, bases fundamentais da estrutura e do modelo de jogo que permitiram estes números no campeonato. E podemos começar por aqui, precisamente, o que é que nos pode dizer sobre isto, e sei que, obviamente, também a própria estrutura do Futebol Clube Vizela, toda a base que encontrou, a qualidade dos jogadores também, obviamente, há vários segredos, né? E se calhar aquilo que falou há pouco, a questão de, por muito que estivessem sempre a ganhar, objetivos sempre, não é? Claro. Primeiro dizer que é muito importante para qualquer treinador uma estrutura sólida e estruturada por trás, sem dúvida alguma. Foi isso que encontrei no Vizela, uma estrutura toda ela profissionalizada, um clube que claramente tem uma cultura e uma filosofia de vida e que pretende para o clube com o qual eu me revejo e partilho. E posso dizer, que tu também partilhas claramente com aquilo que o trajeto e o caminho que o Vizela quer trilhar, e depois a qualidade do plantel, claramente, e depois fazê-los primeiro acreditar e apaixonar-se pela nossa ideia. E a ideia que eu tenho para pôr aos meus jogadores, eu costumo dizer que é uma ideia que os vai valorizar, que os vai potenciar. Primeiro, uma equipa que seja corajosa, que sem bola saiba claramente dominar os momentos, uma equipa que saiba dominar todos os momentos. Sem confortável, não é? Tendo sem bola perceber, principalmente em função daquilo que os nossos conceitos, quais são os espaços que nós temos que fechar, de que forma temos que condicionar, de que forma nós temos que pressionar, mas principalmente com bola. Eu gosto que as minhas equipas sintam-se muito confortáveis com a bola, que eu acho que é desta forma como o jogador gosta. O jogador atual gosta de ter bola, sente prazer ter bola, e eu gosto de jogadores que tenham esse caráter de não ter medo de ter bola, e depois criar dinâmicas ofensivas em que permita aos nossos jogadores ter essa capacidade. E sem dúvida alguma,
o sucesso deste ano do Vizela partiu muito por isso. Primeiro, pela disponibilidade dos jogadores, porque é muito importante o treinador encontrar jogadores que estejam disponíveis para aprender, disponíveis para sair do seu raio de ação, da sua zona de conforto, de ver o futebol à sua maneira e ver o futebol só de uma maneira, que é o nosso jogo, e depois criar ali e começar a criar ali dinâmicas que os façam enriquecer. E eu posso dizer, que quem for ver jogos de Vizela neste momento, nós temos um jogo ofensivo com muitas nuances, com muitas variáveis. E eu posso dizer, eu enquanto treinador já fico muito orgulhoso, porque neste momento eles já fazem isso automaticamente, já não preciso de eles, já conseguem olhar para o jogo e perceber se temos que sair a 4 e os ajustes que eles têm que fazer, que espaços é que estão, se os espaços estão por dentro, se os espaços estão por fora, se os centrais estão a tirar profundidade ou não estão a encurtar o espaço entre linhas, se porventura o nosso médio toma a iniciativa, não estamos a ser capazes de, na primeira fase de construção, de ser capaz de circular numa saída a 4, ou numa saída a 2, o nosso médio baixa para a saída a 3, rapidamente eles perceberem a dinâmica dos médios, quem é que vai fazer se vamos fazer com o duplo pivô ou só com o pivô, quem é que fica entre linhas, quem é que são os gajos responsáveis para o arrastamento da linha defensiva, para atacar a profundidade ou para criar espaço entre linhas, se rapidamente percebem se o adversário está a defender com um grande agrupamento, se é facilmente atrair ao corredor da bola, quais são os indicadores para a atração do adversário, se estamos a jogar à frente da pressão, se estamos a jogar dentro da pressão, se quem recebe a bola, como é que recebe a bola, se recebe a bola campo aberto, campo fechado, sob pressão ou com pressão, e que comportamentos a equipa tem que ter, se temos que, e principalmente aquilo que me deixa mais satisfeito neste momento é sentir que a equipa já domina estes processos, já consegue perceber onde é que está o espaço, de que forma é que nós temos que ferir o adversário no espaço, e é uma equipa que se apaixonou desta forma ofensiva, e posso dizer, e tu sabes, quando chegámos ao FAF, começámos, sem dúvida, no meu período que lá estou, fomos a equipa com mais golos marcados. Esta época aqui no Vizela também somos a equipa com mais golos marcados. No FAF tivemos o melhor marcador deste campeonato, no Vizela também temos o melhor marcador deste campeonato, e isso deve-se a este canal ofensivo, a esta riqueza do nosso jogo, que é variável, que nós, aquilo que me deixa a mim enquanto treinador satisfeito é, nós já temos dentro das nossas dinâmicas, dentro dos nossos conceitos, se o adversário está a fazer pressão alta, se está a fazer pressão média, se está a fazer pressão baixa ou média, de que forma é que nós temos que o ferir, de que forma é que nós temos que ganhar aquele espaço. Se o espaço está entre linhas, então como é que nós vamos fazer? Vamos atrair no corredor, ou vamos atraí-los no corredor central, vamos atraí-los com o nosso 6 ou com um pivô ou com 2 pivôs, para depois libertar, para jogar no homem da frente, para aproveitar o espaço entre linhas nos nossos extremos, ou vamos atrair por fora, ou no nosso lateral, no nosso extremo e no nosso interior, para rapidamente perceber de quando a bola sair da pressão, se temos que atacar a profundidade, se temos que atacar o espaço entre linhas, ou temos que mudar de corredor. E isso já, a mim, nesta fase no Vizela, aquilo que me deixa é que claramente diferente. No FAF eu não consegui chegar a este patamar, porque também o plantel era muito mais reduzido. Aqui no Vizela o plantel deu-me claramente esta riqueza, porque tinha um plantel riquíssimo, com jogadores fabulosos. Por isso é que eu também não vou mudar muito. Já muita gente lhe perguntou isso aqui, mas pode-se até dizer isso. A base é boa, não é? Será assim? Exatamente. A base é muito boa, e principalmente são jogadores com caráter, são jogadores comprometidos, são jogadores que querem ganhar. E essa forma, acabando a resposta, a forma como nós acabamos, a nossa equipa, os meus jogadores já entendiam essas variáveis todas, já percebiam o jogo, já percebiam se nós tínhamos que atacar a profundidade a quem atacava, de que forma que atacávamos, por fora ou por dentro, se nós tínhamos que entrar nas zonas de finalização pelos corredores e depois para atacar as zonas interiores ou atacar as zonas de finalização, ou se tínhamos que entrar por dentro, e quem é que depois, quando entrasse por dentro, quem é que atacava as costas da linha defensiva. E quem for ver o Vizela vê golos de todas as maneiras, tanto por fora como por dentro, porque eu acho que uma equipa de futebol tem que ter essa capacidade, tem que ter essas nuances, porque cada vez mais os adversários são bons, cada vez mais os treinadores são bons, cada vez mais há menos espaços, e sem dúvida alguma
o poder ofensivo das equipas define-se na variabilidade que pode, aquilo que eu costumo dizer aos meus jogadores, a capacidade. Eu neste momento sou um treinador feliz porque consigo manipular o jogo. Eu já consigo, através dos conceitos do nosso jogo, já consigo mudar dentro da minha estrutura, já consigo pegar na minha equipa e está em 4-3-3 e a dinâmica dos nossos médios são os três a funcionar os três e os três ligação a funcionar com todo, mas sincronizados com o ponta-lança. Posso mudar com 2 pivôs e com mais um, não mudando de jogadores, mas mudando só a nível daquilo de tarefas e ficando com 2 pivôs, deixando de ter a dinâmica dos 3, pôr 2 pivôs e pôr 10 e já é completamente diferente. Eles percebem que as tarefas de cada um já mudam radicalmente, os espaços que têm que ocupar já são completamente diferentes e quando se muda aqui os 3 extremos, rapidamente já percebem também que as suas tarefas mudam em função do comportamento de cada um, porque cada um tem que perceber as suas funções, as suas tarefas e depois tu seres capaz de manipular o teu jogo. Ou como por exemplo, também muitas vezes com os jogadores, passamos muitas vezes também, em períodos que temos que ganhar, passar para 4-4-2 e aí os espaços já são completamente diferentes e as funções também dos nossos extremos já são completamente diferentes, como dos nossos laterais, perceber. Os nossos laterais, muitas vezes, laterais são eles que equilibram, ou são eles que vão também, muitas vezes, o fator de surpresa aparecer no segundo posto para finalizar. Portanto, eu gosto de trabalhar todos os processos, gosto que a minha equipa percebam todos os processos, mas claramente aquilo que eu sou mais apaixonado, sem dúvida alguma, é o processo ofensivo, porque é o processo também que os jogadores gostam mais, é ter bola e o que é que nós temos que fazer agora com a bola e de que forma nós temos que desmontar os adversários. Então, portanto, é muito importante o domínio do nosso jogo. Mister, e já aqui mais algumas perguntas interessantes, já lá vou, mas, por exemplo, o jogo com o Benfica, que tive a oportunidade de ir ver a seu convite, precisamente, e que obviamente muito me agradou pela forma personalizada como o Vizela jogou, muita gente que não conhecia tão bem, até porque não seguia o Campeonato de Portugal, nem o seu trabalho, naquele dia quase que descobre o Vizela, mas levou aquilo para o lado um bocado da motivação normal de jogar contra um Benfica. Mas aquela personalidade era a personalidade do Vizela e depois acaba por ser o próprio Bruno Lage que diz em conferência de imprensa que na observação ao Vizela já sabiam que era uma equipa com aquela personalidade, com aquele ADN, com aquela forma de estar. Portanto, havia a motivação de jogar contra o Benfica, é evidente, mas aquele era o Vizela, não é? E foi o Vizela, aquela face do Vizela era o Vizela do campeonato também. Claramente. Já nessa altura, no nosso percurso da Taça Portugal, também tivemos a oportunidade de jogar contra o Casa Pia, uma equipa que estava também no Campeonato Superior, e também essa superioridade e essa capacidade nós também foi demonstrada. Em relação ao jogo, à qualidade do jogo, e passando isso para o jogo, fica evidente que a parte emocional estava lá, era fácil, não foi preciso a nível de trabalhar a nível emocional com os meus jogadores. Aquilo, a única coisa que eu passei durante a semana, o grande desafio foi mesmo fazê-los vê-los a eles que nós tínhamos de ser capazes de jogar o nosso jogo e que se eles se agarrassem àquilo que é o nosso jogar. Porque a forma que eu acredito, Remo, e um bocado, é que se tu perceberes o nosso jogo, se tu perceberes o conceito do nosso jogo, o adversário pode estar a fazer o que quiser, que nós somos capazes de perceber de que forma nós temos que ajustar, de que forma nós temos que condicionar. E o meu grande desafio foi passar para eles acreditar naquilo que é as competências deles, as capacidades deles e aquilo que eles tenham vindo a evidenciar. E contra o Benfica sermos capazes de nos testar. Nunca fugindo daquilo que nós somos, sabíamos claramente que íamos jogar contra o adversário, que era campeão nacional, que era muito melhor, mas isto não nos podia amedrontar, mas bem pelo contrário, lançar-nos um desafio de perceber que nós não só treinadores, mas também os jogadores, têm a ambição de ir para patamares superiores. Então nós temos, pelo menos o meu pai sempre me disse, quer ser bom, tens que juntar aos bons ou tens que competir com os bons. Então eu dizia, nós temos aqui uma oportunidade de ouro de mostrar para onde é que nós queremos ir. E vocês têm que se agarrar àquilo que é o nosso jogo e não fugir àquilo que é a nossa matriz de jogo. E uma das coisas que nos caracteriza é a capacidade de ter bola. É a capacidade de entrar, seja qual for as estruturas do adversário, ser capaz de entrar nas estruturas do adversário. Pronto, e o Benfica nós sabíamos claramente, eu sabia claramente que o Bruno Lage não ia facilitar, mas não é fácil para os jogadores do Benfica. E eu sabia que os jogadores do Benfica, principalmente no Campeonato de Portugal, ainda por mais jogando com uma equipa 2 escalões abaixo, eles iam pensar, ou teoricamente podiam pensar,
que nós não íamos ter bola, que não íamos querer ter bola e que facilmente íamos desfazer da bola. E o grande desafio foi mesmo passar os jogadores, que sabia que os jogadores do Benfica não gostam de correr atrás da bola. Os espaços que o Benfica, naquele momento, estamos a falar naquele momento que o Benfica jogou, que na minha opinião tinha algumas debilidades, principalmente os espaços que eles deixavam, ainda para mais jogando com o Gabriel e com o Samaris ali, os 2 médios, eles não são 2 médios que gostam muito, que não gostam muito de sair da sua zona de conforto para pressionar, e quando sai para pressionar libertam sempre muitos espaços, estão nas costas deles. Nós sabíamos claramente, e a estratégia, e vocês reparam, se forem ver o jogo, vejam, que nós metemos sempre jogadores atrás da primeira linha de pressão. Para quê? Para sermos capazes de ligar por dentro, para atrair os médios, para libertar espaço atrás dos médios, que era aí que nós claramente sabíamos que... Sabe o ourinho, como se costuma dizer. E por acaso, isso é documentado, na reportagem que o Jaime Cravo faz, na palestra. Exatamente. Eu na palestra que falo, digo claramente que temos que aproveitar os espaços aqui para atrair os espaços do Gabriel, porque sabíamos claramente que podíamos fazer mais. E depois sabíamos também que eles não gostavam de ter bola. Nós tínhamos que ser pacientes com bola, que é uma das coisas, é uma das características da minha equipa que eu gosto que ele tenha. Nós temos bola e perceber quando é o momento certo para a aceleração. Porque às vezes quando ganhamos bola não é o momento certo da aceleração. E com o Benfica isso ficou demonstrado. Perceber que nós tínhamos que ser capazes de ter bola, de perceber se era vantajoso acelerar ou não, se perceber se era o momento de fazer os passos de riscos ou não, mas o mais importante desses momentos de passos de risco é a equipa estar preparada e principalmente quem são os jogadores que contemplam esse momento, que antecipam esse momento de passo de risco e que ajustes têm que ter. E com o Benfica, isso que o Benfica claramente ficou espelhado a qualidade do nosso jogo, não só no processo defensivo, mas principalmente a maturidade e o caráter dos meus jogadores no processo ofensivo, da forma como nós jogamos, da forma como nós também retiramos a bola do Benfica e da forma como nós circulamos, da forma como nós ferimos por dentro, da forma como nós ferimos fora. Lembro-me perfeitamente que aos 70 minutos conseguimos ter uma envolvência tão boa e o FAO de um cruzamento podia ter feito o gol, mas depois não fomos premiados porque também claramente jogar tanto tempo com um jogador a menos e depois também o Benfica começou a meter claramente pessoas frescas lá para a frente, principalmente com a entrada do Vinícius, aproveitou também já o desgaste muito grande dos meus centrais e foram capazes de meter uma bola nas costas e pronto, e fazer o golo, mas claramente ficou nesse jogo, ficou demonstrado a qualidade da nossa equipa, em todos os momentos. Fomos uma equipa que soube o que tinha que fazer em todos os momentos. Quando não tinha bola, manter sempre um bloco muito compacto e principalmente sempre as linhas juntas para não permitir os espaços entre linhas, que sabíamos que o Benfica gosta muito de jogar entre linhas para poder depois acelerar, principalmente para a bola, para o Pizzi receber a bola, depois ser o Pizzi muitas vezes ser ele o iniciador dos momentos de aceleração, ou por fora, através de um lado do Grimaldo, do lado do Jota, que jogou do lado direito, mas nós claramente, e reparaste, nós não mudámos a nossa forma de jogar. Porquê? Porque eu acredito que a nossa forma de jogar, amigo, consegue arranjar soluções para as adversidades. Nós sabíamos que o Benfica ia nos criar essas dificuldades e onde criámos durante essa semana esses cenários e a equipa sentiu-se sempre muito confortável com aquilo que o Benfica estava a fazer e também sentiu-se confortável com bola, porque mesmo com um jogador a menos, é evidente, perdemos um jogador principalmente no jogo entre linhas, mas nas ligações mantivemos... Não, e a equipa manteve a personalidade, quis bola na mesma, a jogar com 10 quis bola na mesma. A única coisa que mudou foi as tarefas e funções, principalmente dos nossos extremos. Aí o Kiko Lindoso e o Cano tiveram tinha que ter uma abrangência maior de jogo e ser responsáveis das linhas de passes por dentro e ser-se capaz de ligar. Se forem ver, tanto o Kiko Lindoso como o Cano receberam ali muitas bolas porque rapidamente era o espaço que estava ali e treinámos isso e eles e além de treinar, aquilo que eu gosto mais é os meus jogadores identificar os espaços, identificar os momentos e perceber o que é que têm que fazer para sermos capazes de ligar e de que forma o ligar. E esse jogo claramente foi um jogo que ficou marcado por isso mesmo, pela personalidade, pelo caráter da nossa equipa, pela exibição e também, deixa-me dizer, pela envolvência toda, porque não é fácil jogar contra o campeão nacional e ter o estádio com maior simpatizantes a favor do Vizela. Então, portanto, foi algo que nos deixou muito e foi uma festa
fantástica, em que claramente também os adeptos sentiram um orgulho muito grande da equipa, porque também são os adeptos que vivem a vida do clube de uma forma muito apaixonada, e criou-se ali um clima, e também penso que depois deste jogo a crença deles aumentaram. Não tenho dúvidas nenhumas que seria possível este ano não sermos capazes de subdivisão, coisa que conseguimos. Ora bem, antes de entrarmos aqui na parte final, há aqui um momento que eu também quero partilhar. Nós somos sempre falando constantemente, até fruto da nossa amizade, mas há ali uma altura que é quando da primeira derrota, a 8ª jornada, julgou com o Vitória, falamos ao telefone sobre isso e o Mister disse-me na altura que as derrotas são sempre más e vêm sempre em más alturas, mas que aquela ia servir para dar ali um alerta importante para o que vinha aí. O que é certo é que depois foram mais 8 jornadas sem perder no campeonato, há o Benfica aí no meio, mas na altura dizia-me esta derrota, sendo que o Vitória é um candidato também, e já tinha jogado ali com o FAF, com o Braga B, com o Marítimo B fora, que é muito difícil. O Mister entendeu que poderia ser positivo. Depois há ali um jantar de equipa também em que o Mister sente que as coisas vão correr mesmo muito bem, e disse, esta derrota sendo má, se calhar foi bom ter acontecido agora, porque vai permitir aqui pôr um bocadinho os pés no chão e percebermos que temos que continuar sempre com um nível muito elevado. Claramente, Ramo. E foi importante, e vou-te explicar porque é que foi importantíssimo, porque às vezes nós treinadores caímos no erro, e mais, isso também nós estamos sempre a aprender. Tu, quando pensas que está um dado adquirido, porque a nossa equipa tinha vindo a evidenciar muito bons comportamentos defensivos, que sentia-se muito confortável a nível daquilo que é a nossa organização defensiva e o que é que nós temos que fazer quando não tem a bola. Então, tu sentes isto, tu começaste a trabalhar a organização ofensiva e dinâmicas ofensivas e extremos para dentro, extremos para fora, o trabalho do nosso ponta-lança, se é o nosso ponta-lança a vir entre linhas, tu quem é que ataca a profundidade, se é os nossos laterais por fora, se é os nossos extremos por dentro, se é os nossos extremos por fora, se é os nossos laterais por dentro, e começas a dar um ênfase demasiado pelo processo ofensivo e descuras um bocado daquilo que é o treinar, ou só o relembrar o processo defensivo. Isso foi um erro meu. E o Vitória pôs no Zanu estas debilidades que foi eu, derivado a esta forma deste crescimento da equipa, eu dei dado como adquirido com a minha equipa. Ok, já sabe disto, já escuso de vez em quando relembrar. E comecei-me a focar só noutras coisas. E o Vitória, muito bem. O Alex aí teve o mérito todo, criou-nos uma dificuldade muito grande, pôs-nos os jogadores estrategicamente a jogar-nos ali em zonas em que nós não fomos capazes de preencher e de anular as ligações dele para aquele espaço, e depois pôs também o Encada muito forte, que é muito rápido, a atacar as nossas costas da nossa linha defensiva, e essas dificuldades que ele criou-nos uma dúvida muito grande à nossa linha defensiva, porque foram testados numa dificuldade que até então não tinham sido. E como eu enquanto treinador, descurei um bocadinho essa vertente, de vez em quando, e isso foi uma coisa que eu agora, claramente, uma situação que eu aprendi para a frente, todas as semanas trabalhámos tudo, relembramos tudo, e depois, se porventura, nós temos nos quadradinhos, se tivermos algum determinado momento do jogo, que se andamos uma semana e meia, que não é relembrado, não é treinado, tem lá um adjunto que tem esse papel, mister, já não treinámos isto, é importante relembrar, então vamos novamente relembrar, porque essa experiência foi enriquecedora nisso. Nessa altura também li uma entrevista do Guardiola, quando ele está a dizer que gosta muito de trabalhar a primeira fase, mas treina isso sempre e nunca deixa treinar durante muito tempo. Eu sei que eles às vezes já estão familiarizados, mas eu, se deixar uma semana sem treinar, vou outra vez lembrar. E isso coincidiu mais ou menos com isto. Assim, olha, está aqui uma ideia, está aqui, é isto que eu tenho que fazer, é isto que eu tenho que retificar, mais algo que nós temos a acrescentar. Então, a partir daí, eu também fiz esse acrescento e, sem dúvida alguma, foi um jogo importante. Depois também notei que era importante fazermos um jantar, e este jantar foi posso dizer, foi um jantar fantástico. O Mister disse-me na altura, eu com este jantar já percebi que a gente vai chegar aos nossos... Quando saímos deste jantar, percebi que o espírito do grupo saiu muito mais reforçado. Saímos de lá o nosso hino saiu de lá... O vinho verde, não é? O vinho verde saiu de lá, pratos a ser partidos, copos a ser partidos, aqueles de momento já não havia nada na mesa, era tudo pelo bar. O dono do restaurante também entrou na festa. Senti claramente que neste momento tinha ganho ali um espírito muito grande, que é muito importante, porque eles estavam com medo, a minha reação de treinador, no momento da derrota, como é que eu iria reagir, como é que eu iria estar com eles. E foi coisa malta, isto faz parte do processo.
Nós neste momento não estamos aqui num jantar da forma como nós queríamos estar com 3 pontos, mas não há problema nenhum, temos mais 3 pontos em disputa já no próximo jogo. E estes 3 pontos, se nós vamos conquistar ou não, vai depender de nós, vai já depender deste jantar, vai já depender da forma como nós nos relacionamos, da forma como nós nos ligamos e principalmente da forma como nós nos comprometemos com aquilo que é a minha equipa. Se pensarmos como equipa, os próximos 3 pontos, meus amigos, não tenho dúvidas que a probabilidade de nós ganharmos é muito maior. E quando saí deste restaurante, claramente saí com uma convicção muito grande que iríamos dar a volta. E deixa-me dizer, Remo, que esta equipa mostrou essa maturidade, que esse foi o nosso primeiro desaire, foi o nosso primeiro obstáculo, foi a nossa primeira pedra no sapato. Mais à frente tivemos também um período complicado, foi um período em que nós tivemos 2 empates e depois uma derrota em casa, e essa derrota... 10 gols sofridos, não é, em 3 dias, em 3 jogos, digo, em 3 jogos. E nós temos uma equipa com muitos poucos exatamente. Sofremos, ainda para mais num jogo, estávamos a ganhar 3-0 e ao intervalo depois fomos perder 5-3. E o Mister na altura disse até que puseram em causa os vossos valores e que a equipa aí é que responde com força, não é? Exatamente, e posso dizer, a reação que aquilo... e é um jogo que eu desafio toda a gente, primeiro os meus colegas a irem ver, porque não há uma explicação. Se vão dizer assim, os meus jogadores estiveram mal, os meus jogadores não estiveram comprometidos, os meus jogadores não fizeram tudo, os meus jogadores não estiveram bem taticamente, mesmo ofensivamente, nós falhámos golos, mas sofremos golos, situações que são incontroláveis, de ressaltos, de bolas que o jogador vai chutar, bate na mão do jogador e é gol, ponto, situações, e nessa semana, no final deste jogo, sem dúvida alguma, foi uma derrota que nos marcou a todos nós, adeptos, simpatizantes, estrutura e jogadores, mas aquilo que eu falei nesta semana aos meus jogadores, claramente que se algo que nós tínhamos de ter era tranquilidade de perceber que isto faz parte do processo e que nós temos capacidade mais que suficiente para dar a volta. E o próximo jogo, com quem era? Era com o Braga B. E nesse momento, aquele jogo, podíamos perder a liderança. Nós estivemos sempre em primeiro lugar. E nesse jogo, no Braga B, que estava em segundo lugar, podíamos perder a liderança. E disse-nos assim, e já no próximo jogo temos um grande teste pela nossa frente. Temos era fora. E a resposta que os nossos jogadores deu nesse jogo, a forma como nós ganhámos, a superioridade que nós tivemos nesse jogo, tanto é que foi reconhecida mesmo próprio pelos nossos adversários, sem dúvida alguma que a nós, enquanto treinadores, depois destes 2 períodos negros, aquela reflexão que nós tiramos é que esta equipa claramente já está madura, já está personalizada. E até porque até a interrupção ganha os jogos todos e pelo caminho, FAF, Vitória B, Chaves Satélite. Claramente, depois destes jogos, a nossa crença ainda aumentou ainda muito mais, que nós iríamos chegar ao Jamor, porque aquilo que eles nos davam, aquilo que eles nos passavam, é que os jogadores neste momento já dominavam o jogo, já dominavam todos os conceitos do jogo e os momentos, os bons, os maus, as dificuldades, aquilo que eles já nos passavam, é que eles já se sentiam confortáveis por isso tudo. Fosse o que acontecesse, a equipa tinha capacidade de superar, tinha capacidade de ultrapassar nos momentos maus e nos momentos bons. E isso foi uma mensagem que neste momento que nós já tínhamos deste grande grupo que nós fomos capazes de criar. Mister, para fecharmos, vamos falar então agora só rapidamente do futuro. O Ivo Carvalho pergunta-lhe relativamente à diferente organização da segunda Liga, com jogos ao domingo, quarta, domingo, e muitas vezes, de que forma isso vai influenciar a escolha do plantel ou a gestão do processo de treino, que me parece que até é aqui mais que podemos incidir, e depois também tem aqui uma pergunta que vai no encontro se esta exigência do Campeonato de Portugal, de certa forma, lhe deu uma bagagem grande para a Liga Profissional, uma vez que é um campeonato de grande exigência e que também obriga a evoluir diariamente, mas são campeonatos realmente muito diferentes, a verdade é esta, e o Álvaro tem esse conhecimento pelo Penafiel, também, e portanto, mas também já falamos, a base é muito boa, serão necessários alguns ajustes cirúrgicos, mas portanto em questão da gestão do seu trabalho, como é que olha para isto, sendo que o Vizela está preparado, estrutura profissional, bem montada, e portanto no fundo a ideia vai se manter, adaptando-se à exigência de um campeonato que é muito mais forte, não há nenhuma dúvida. Sim. Olhando para aquilo que é da exigência de segunda liga, claramente não tendo experiência como treinador principal, mas tenho experiência como treinador adjunto, portanto o jogo é exatamente igual, aquilo e também de primeira divisão, portanto dá-me uma bagagem perfeitamente e pôr-me à vontade daquilo que é
Aquilo que nós vamos encontrar, sabemos que é claramente um campeonato muito mais competitivo, que não há diferenças de orçamento. Os orçamentos aqui, a diferença são muito grandes, portanto, todas elas é constituída por bons jogadores, plantéis equilibrados, bons treinadores, e é um campeonato em que toda a gente pode perder pontos com toda a gente. Aqui o importante é ter sermos capazes de ter uma regularidade boa. Olhando a nível daquilo que vai ser a minha construção do plantel, claramente o cuidado que eu vou ter é aquilo que eu tive este ano, é ter um plantel equilibrado, não muito extenso. Aqui eu posso confidenciar, penso eu espero bem que não tenho. O Vizela também tem como perspectiva, muito provavelmente poderá fazer uma equipa satélite no Campeonato de Portugal, então, portanto, aqui a construção... É importante para o crescimento do clube, não é? Como um todo. É um clube que tem uma visão fantástica, é um clube que quer crescer, é um clube que quer sem dúvida nenhuma fazer obra, portanto, em função, se esse clube satélite avançar, se calhar a nossa forma de construção de plantel já poderá ser diferente. Se não avançar, aquilo que eu vou procurar ter é claramente um plantel no máximo de 24, 25 jogadores, em que mantenhamos uma competitividade e um equilíbrio muito grande, porque quem trabalha comigo sabe que a qualquer momento qualquer jogador pode jogar, tem que estar a trabalhar nos limites, tem que estar identificado com aquilo que é o nosso jogo. Procurar, sem dúvida alguma, nestes reforços que nós podemos, nestes jogadores cirurgicamente que vamos buscar, procurar trazer jogadores com alguma experiência de primeira ou segunda liga, se formos capazes de o fazer, que venham trazer um know-how também para o crescimento desta equipa. Portanto, vai andar dentro e também vamos buscar, se porventura há jogadores há jogadores também no campeonato do CPP que possam vir a ser interessantes, que eu conheço e que possam ser. Portanto, vai andar muito disto, o recrutamento no CNS em alguns jogadores, mas também aqui ou acolá alguns jogadores que possam estar já na Liga Pro ou na Primeira Liga, se conseguirmos lá chegar, para nos trazer aquilo que eu disse anteriormente, algum know-how, algum conhecimento, alguma tarimba deste campeonato, que eu acho que é importante. Então, em muitos jogadores, aliás, o plantel do Vizela, para mim, se eu estou a dizer, não é? O Mister tem mais qualidade que alguns plantéis da segunda Liga neste ano e, portanto, e nós, por exemplo, para não falarmos do Vizela, o ano passado no FAF tivemos, por exemplo, um Nené que chega à Primeira Liga e pega destaque, e aí se vê a qualidade que também existe no Campeonato de Portugal quando são bem trabalhados, quando há essas dinâmicas, quando há essa capacidade. Portanto, a qualidade está lá. Duas últimas perguntas aqui do público. Gilberto Couto, se o Mister puder, obviamente, confidenciar, e se não for nada ainda que não tenha falado com a estrutura, o objetivo para a próxima temporada, época tranquila ou outros voos, o que é que se pode esperar do Vizela na segunda Liga? Aquilo que eu posso levantar é um bocadinho do véu, e sabendo daquilo que a administração e o próprio investidor falaram comigo, daquilo que pretendem do projeto do Vizela, é um projeto sustentado, um projeto com uma estabilidade muito boa. Aquilo que eles pretendem claramente é pôr o Vizela no patamar mais alto. Mas eles percebem sem loucuras, não é? É loucura, mas isso vai perceber que é preciso ter neste momento, claramente neste momento, é importante o Vizela no próximo ano. O objetivo claro é a manutenção, criar estabilidade, criar, no fundo, conhecimento, porque a última experiência do Vizela na segunda Liga foi subir e descer. Então, neste momento, o importante que o Vizela tem... Tentar o clube no futebol profissional. Ir percebendo, ir identificando claramente aquilo que é a realidade, estando lá, ir percebendo que erros nós, porventura, podemos ter cometido e para a próxima época já não podemos cometer, o que podemos acrescentar para a próxima época, e época a época irmos crescendo, irmos tendo competitividade, irmos tendo novos objetivos, e num curto espaço de tempo está claramente a apostar para chegarmos à Primeira Liga. Não tenho dúvidas nenhumas que o Vizela vai lá chegar. Tenho... gente que lhe pergunta se o Vizela está preparado para isso, mas está preparado. Pelo projeto que é, pelas pessoas que estão a dirigir o projeto, pela estabilidade que o clube dá, pelas condições que o clube dá e principalmente pela paixão que eles têm pelo Vizela e pôr o Vizela no patamar mais alto. Não só, eu aqui até posso ser mais abrangente, não só da administração e de todo o staff, mas também de toda uma cidade que sonha com esse objetivo.
Mister, e eu aproveito para dizer também, isto para fechar, que além do Vizela, que se está a preparar e a estruturar-se e nunca se desestruturou quando as coisas não correram bem, e era se calhar o caminho mais fácil muitas vezes, e não aconteceu, continuaram a fazer o seu caminho paulatinamente de forma sustentada, e isso é de enaltecer, e eu como pessoa do futebol gosto de enaltecer os bons trabalhos também, mas também dizer que obviamente não tenho nenhuma dúvida, e já não tinha ao fim de um mês a trabalhar consigo, que também o Álvaro vai estar na Primeira Liga, mais cedo ou mais tarde é uma questão de tempo, e com a sua competência é algo que é um desfecho absolutamente natural e vai acabar por acontecer. Um enorme prazer, esta hora e meia, 90 minutos de jogo que tivemos aqui, foi um grande prazer, e acho que assim, também já o ficaram a conhecer um bocadinho melhor e as suas ideias, e eu que o conhecia, por exemplo, também partilho isto, quando estava a ver precisamente o Vizela Benfica, estava com muita gente à minha volta, que sabia que tínhamos trabalhado juntos, e me estava a dizer mas espera aí, as equipas do Álvaro jogam sempre assim? E eu disse, jogam, é isto é uma equipa do Álvaro, e portanto aconselho-vos a ver, e 2 semanas depois, houve um jogo do Vizela no Canal 11, e tive uma dessas pessoas a ligar-me, tinhas razão, eles tanto estão a jogar assim com o Benfica, como estão agora a jogar no campeonato da mesma maneira, e portanto isso é algo que o caracteriza, e quem olha para as suas equipas e conhece sabe que são treinadas por si. Álvaro, grande abraço. Ramon, deixa-me agradecer-te o convite, dizer-te a ti também que sabes que além da nossa amizade tenho um sentido de gratidão muito grande contigo, porque se eu também estou no Vizela e estou a tentar no Vizela, também devo muito do teu trabalho que tu fizeste no FAF, foi fundamental. Okay? E senti muita falta quando tu saíste lá. É importante também agradecer-te aqui publicamente o agradecimento por aquilo também que fizeste por mim, daquilo que tu me ajudaste, que foste importante, ok? E dizer-te que para mim é uma honra muito grande de dizer que tenho como amigo, não só um conhecido, mas um amigo, somos um amigo, não tenho dúvidas que a nossa amizade vai ser para a vida, e obrigado por esta partilha, obrigado por este convite, e quando quiseres estarei sempre disponível, ok? Um grande abraço. Como nós costumamos dizer, estamos juntos, esta nossa frase, e dizer, nem que se calhar vai ser na Liga dos Campeões, se eles quiserem, ainda vamos trabalhar juntos outra vez. Grande abraço. Grande abraço.